Que os homens estão cada vez mais preferindo ficar solteiros ou sós, pois às vezes de terem vários relacionamentos ou de se divorciarem, ou até mesmo apenas depois de ter ficado uma ou outra vez não resolveram seguir adiante e preferem ficar só. Por muitos motivos. Primeiro que isso é fato, sempre foi, e no tempo presente é muito mais, as mulheres só querem saber de quem banca, do homem provedor, ou do homem na realidade bonzinho demais, otário demais, que provém tudo e lamentavelmente às vezes leva até guampa. Um outro motivo, porque as mulheres não respeitam a si mesmas, não respeitam os homens, querem andar a Deus dará, leia-se o seu próprio Deus, sua própria vontade, não querem ser, não digo submissas, mas no mínimo respeitosas, de acordo com o pensamento do homem. Por exemplo, vai para uma festa com uma roupa que não é tão apropriada para uma mulher compromissada. Isso gera complicação. É machismo. Mas se é o contrário, muitas das vezes a mulher não quer, fica incomodada. Não é verdade? Direitos iguais, deveres iguais. Hoje em dia a mulherada também está afim de dar golpe, principalmente se o sujeito tem muita grana. Ou às vezes simplesmente porque não gostam de homens, muitas das vezes, dão golpe. E qual o golpe? Inventam, caluniam, injuriam, qualquer coisa, vão à polícia. Eu não estou falando de casos graves, de agressão, de abuso, estou falando de coisas simples, como por exemplo, às vezes o marido, o esposo, o namorado, apenas diz assim: olha, eu não quero que você vá naquele determinado local. É abuso psicológico. Às vezes ele não quer que vá para aquele lugar da maneira que ela ia quando era solteira, ou seja, com roupa provocante. Aí já é outra celeuma. Se a mulher quer continuar com a vida de solteira, cuidando do seu próprio nariz, fazendo o que bem entende, melhor se separar, como fez, por exemplo, recentemente a André Surak, que disse que era ciumenta e monogâmica, mas ciumenta com o marido, com o namorado. Mas se fosse o contrário, ele ser ciumento, ela ia acusá-lo de abuso psicológico, de agressão, de outras coisas. Mas está difícil muito hoje em dia, e muito, os relacionamentos. Então são alguns dos motivos, dos exemplos que os homens estão mais se valorizando, estão inclusive nas redes sociais, com um papo red pill, e as mulheres são culpadas de certo modo, principalmente as mais baixas, frívolas, por conta disso. Aí não adianta vir nas redes sociais: tá faltando macho, nós estamos aqui sozinha na balada. Cada vez mais vocês vão ficar sozinhos na balada. Esses homens aí só ficam na deles, estão beijando um ao outro. Como teve um vídeo que vazou de uma moça falando que não tinha homem, que os homens estavam se pegando em vez de estar pegando elas. Não é bem isso. É o cuidado que se tem. Do mesmo modo, pode-se dizer que as mulheres, por conta de muita exigência, elas querem outras mulheres. Na realidade, é muito ego de ambos os lados. A guerra dos sexos continua de uma maneira muito mais forte. E dificilmente, para as próximas gerações, nós vamos ter casais como do passado. No passado, os homens tinham mais honradez, as mulheres então nem se fala, se tinha propósitos, sonhos em comum, um aceitava o outro, existia mais relacionamentos por amor, não por interesse. As pessoas muitas das vezes casavam pobres e iam ajuntando, adquirindo bens para construir um lar, uma família. Hoje em dia está cada vez mais difícil, porque quando não é o homem que não tem nada e muitas vezes se torna um gigolô, é a mulher, com muito mais força a mulher ainda. E nessa desigualdade, muitas das vezes dá briga, contenda, porque
Porque o certo, ou os dois não têm nada, ou os dois têm tudo, mas muitas das vezes os dois tendo tudo ainda existe muita confusão, exatamente por conta da falta de renúncia do ego e da guerra dos sexos, que eu particularmente creio que é isso. Para encerrar, se não existisse dinheiro, não existiria casamento. É o atual cenário. Se não existisse sexo, desejo, tampouco existiria matrimônio, ou relacionamento, ou ficada. Então a coisa gira em torno disso. E é um escampo. Sexo por dinheiro, dinheiro por sexo. E hoje em dia, convenhamos, não precisa nem as pessoas se casarem, se relacionarem seriamente, como era no passado. E quando estão na relação, muitas das vezes não se tem o coito e às vezes até não se tem o dinheiro. E se vai para outras coisas que são imorais. Sem falar que o número de divórcios aumenta cada vez mais, de gente que casa hoje e se separa amanhã. Exatamente porque enjoou, não tem mais a contraprestação, não tem mais o escambo, não tem mais o status. Muitos casamentos são arranjados de fachada por status, principalmente quem quer poder. Então o casamento é por conta da religião, por conta da política, por conta da sociedade, e não porque se amam, se gostam ou querem construir uma família. Tem muita coisa assim, lamentavelmente. Pequena reflexão acerca desse imbróglio, dessa confusão, dessa balbúrdia, desse conflito entre homens e mulheres, entre ambos os sexos, que não se acertam, porque estão sempre buscando aquilo que é diferente do outro, ou estão competindo com o outro, ou querem, de certo modo, usar, abusar e descartar o outro. Se fossem empáticos, se amasse de fato, nós não teríamos tanta situação complicada por aí que as estatísticas nos mostram. Mais um papo Red Pill. 4 maneiras, 4 formas, na realidade locais, segundo estatística, que acontece mais traições. Em primeiro lugar, celular. É mais pelo combiné. Segundo, o local da academia. Terceiro, local de trabalho. E quarto, local ou ambiente religioso, seja qual ele for, de igreja evangélica, católica. Olha só que coisa, hein? Logo esse povo que diz que é cristão, segundo uma outra pesquisa, nós brasileiros somos a maioria cristãos. Na realidade, um número impressionante. É 89% cristão, ou seja, a população brasileira é quase 90% cristã. Mas, muitas das vezes, só de lábios, o coração está distante. Principalmente quando há a traição. Se você está num relacionamento sério, está casado, tem que respeitar. Então, não esteja num relacionamento sério ou tampouco seja casado. Claro que existem relacionamentos abertos e eu não me meto nisso. No entanto, é interessante esses 4 locais. Inclusive, eu vi uma influência falando de uma situação que o marido tinha desconfiança da mulher estar com outro e tinha certo receio de pedir para a mulher mostrar o seu celular. Até que um dia teve coragem e descobriu que a mulher já estava com um outro camarada, tendo um caso há mais de 5 anos pelas conversas. E era um camarada do mesmo condomínio onde morava. Olha só, a prova que muitas traições acontecem onde? Pelo celular, que é fácil de combinar, é fácil de esquematizar o encontro. E eu não estou entrando aqui em sexo virtual, coito virtual, que vai depender do caso, pode configurar traição ou não. Quem acha que é traição, é traição. Por exemplo, o próprio que eu já noticiei aqui no canal, Eduardo Steps, percebeu que a sua namorada estava lhe traindo virtualmente, provavelmente até presencialmente, pelos prints das conversas no WhatsApp, no seu celular. Então, meus caros, vejam só, né? Como que é o mundo mágico que faz de conta de casamentos de 10, 20, 30 anos,
hoje em dia com a internet, como é que funciona? É traição de ambos os lados. E não dá para dizer que não. Dificilmente, são raríssimas exceções que não acontece uma escapadinha daqui a colar. Principalmente hoje em dia que se posta muita coisa, chama atenção. A mulher vai para academia, posta, fazendo exercício físico. Tá cheio de homem ali babando. Dá uma cantada, se ela gostar, vai e acontece. Do mesmo modo, o homem se posta coisas mais íntimas da academia, esporte físico e tal. Se ele der bandeira, é claro que já vai ser assediado. Se der bandeira, já praticamente consumou o ato. E assim estão as relações. Muitos não se separam porque é conveniente estar juntos, morando na mesma casa, tendo os bens, porque se separar às vezes não vai ter nada. Então, tenta se esconder o máximo ou evitar que a parceira ou parceiro descubra a traição para continuar vivendo com o básico. Do contrário, vai acontecer a ruptura do casamento e aí o camarada ou a mulher vai perder dinheiro, vai perder, às vezes, até a reputação. São as estatísticas aí mostrando como são os casamentos de hoje em dia, que não duram mais de 12, 13 anos, e há de se questionar essa durabilidade de 12, 13 anos se não houve traições, se não houve agressões, se não houve muita coisa equivocada contra o pacto de matrimônio. É isso e até a próxima. Os homens estão com medo de se relacionar. Por que será? Porque hoje em dia as mulheres têm muitas garantias, muitas leis. É por isso, alguns homens alegam que sim. Não se pode nem dar uma cantada que pode ser assédio. Não se pode dizer um oi, não se pode brincar que pode configurar alguma coisa. Não pode até mesmo tocar, abraçar, que pode ser considerado algo equivalente a estupro. Alguns radicais chegam a dizer isso, mas não é bem assim que acontece. Por mais que nós temos alguns casos absurdos, mas não é bem assim que acontece na justiça, porque houve-se lá os dois lados. Agora, muitas pessoas com medo de mulheres, exatamente porque se elas quiserem desgraçar a vida do homem, elas desgraçam, elas acabam. Exatamente, porque está fácil para fazer. Mas a gente percebe no caso Marcos Mellen, o que adiantou? Por vingança, por ciúme, por status, armaram contra ele e depois foram desmascaradas todas elas que queriam ter algum relacionamento com ele, por livre e espontânea vontade, para ter um cargo, para ascender no programa no qual o Mellen era diretor. Agora, a mensagem é o seguinte: é ficar tranquilo, é fazer o filtro, é pensar se é para dar certo, vai. Não precisa estar por aí buscando todas, atirando para todos os lados. Tem que examinar bem. Muitas das vezes ficar na sua, fazendo a sua parte, não se importando com o que dizem. Se elas podem dizer assim, você não gosta de mulher, você é homossexual. Ou se as pessoas lhe taxarem disso e daquilo, não se importe. Porque você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer, dentro da legalidade e evitando problemas. A melhor coisa para se evitar problemas, todas as vezes, é ficando na sua, ficando no silêncio, evitando conversas, contatos. Ou quando, por conta da profissão, por conta de alguma exigência social, você tiver que falar com o sexo oposto, a mulher, tomar devido cuidado. Não fazer como, por exemplo, aquele treinador, presidente da seleção espanhola, que deu um beijo na jogadora e foi acusado de assédio, mesmo que pudesse configurar ali, no calor da emoção, o beijo da vitória, o carinho da vitória, mas interpretar de outra forma, porque existe a cultura feminista que quer impor de goela abaixo as suas normas contra os homens, impossibilitando eles de tudo, emasculando eles, ou seja, tirando a virilidade, a masculinidade do homem, fazendo com que o homem se torne igual ou pior eu não estou dizendo que as mulheres são melhores ou piores, mas no sentido do que eles querem fazer, eles, é inferiorizar o homem.
fazendo com que eles sejam piores do que qualquer uma outra pessoa ou espécie. É assim que, inclusive, a mídia tem trabalhado com a ajuda dessa turma que financia para vincular as doutrinas anti-homem. Por isso, como tem que estar vigiando mesmo, se cuidando, porque às vezes uma simples cantada, uma investida, seja do homem ou seja da mulher, porque às vezes a mulher vem de sapatinhos de algodão, igual o Satanás, para lhe prejudicar. Você tem que estar muito atento, porque se você tem bens, muitas aparecem. Quando você não tem nada, ninguém aparece para lhe ajudar, não é verdade? E às vezes você não tem bens, você tem fama, ou simplesmente a pessoa não vai com a sua cara. Então, utilizará tudo para te fazer mal. No entanto, não tenha medo de mulheres. A mulher que você espera virá, esse é o recado para os homens, que são frouxos muitas das vezes. Se você está na razão, na verdade, não tem o que temer, tem que até peitar qualquer afronta, qualquer mentira, seja de mulher, seja de homem, seja de quem for, e viver a vida de uma maneira sábia, sóbria. É isso e até mais. Cíntia Chagas, Deolane Bezerra, Haters e Lovers, aqueles que odeiam e aqueles que amam, ou haters e fãs. Que esses três assuntos têm em comum? Muita coisa. Primeiro, que eu estava vendo que há uma discussão, Felipe Campos, um jornalista, que ao meu modo de ver é um jornalista sério, dizendo que a Deolane nunca foi advogada, que ela nunca passou por uma universidade ou faculdade e tampouco conseguiu passar na prova ou exame da OAB, se tornando advogada. Apesar de tudo que essa Deolane fez ou faz, o fato é que já se comprovou que ela se formou na Unip, Universidade Paulista, me parece, em 2010. E em 2014 ela passou na prova da OAB. Então, provavelmente desde 2015 para cá, ela é advogada. Lembrando, por mais que seja absurdo, é muito fácil você passar por uma universidade ou faculdade, principalmente se a média da faculdade é 6, tem universidade que cobra 6, 5, outras 7. E dependendo da metodologia, da forma como se leciona, dependendo da docência, dos professores, aqueles que até não gostam de estudar, passam, se formam, fazem monografia. Por exemplo, eu posso citar do meu tempo, eu fiz a minha própria monografia, a trancos e barrancos, muita dificuldade, tirei 8. Outros tiraram 10, mas não foram eles que fizeram, mandaram fazer. Então, como que não é possível a Deolane conseguir o canudo, se até a monografia ela pode comprar? E o restante é só se esforçar para estar presente. Tem sempre professores que ajudam, que são bons no sentido de lecionar e até mesmo de não reprovar os alunos, e passa. E referente ao próprio exame da ordem, muitas das vezes é sorte. Como ela mesma disse, que não estudou, estava numa balada, no dia seguinte foi fazer a prova e passou, acertou 47 de 80, precisa apenas acertar a metade. E na segunda fase, ela reprovou uma vez, depois pôde fazer, que já vinha essa regra novamente, ela conseguiu lá tirar 8, e às vezes consegue, não precisa de muito esforço. Então, o questionamento do Felipe Campos, ao meu modo de ver, ele está incomodado, pilhado, porque ela processou ele, dentre outros jornalistas, o Léo Dias, apesar que muitos dizem que o Léo Dias seja jornalista, mas fofoqueiro, parece que até o Ricardo Feltrin. Mas segundo as informações, ela é advogada, então não adianta porque ela processou, porque não é ela que processa, é a equipe dela, a equipe jurídica que é forte, que ela não seja advogada. Não, ela é. Um segundo ponto, sobre a Cíntia Chagas. Eu falei
que tudo aconteceu por ciúmes. E não tiro as minhas palavras, mas eu digo que são ciúmes tanto dela como dele. E sobre aquilo que ela alega, que ele agredia ela, apertava ela de uma forma totalmente, segundo ela, descabida, violenta, tem que ser apurado mesmo, se ele não era violento. No entanto, todavia, eu vejo muito exagero. O fato, por exemplo, dela pedir prisão preventiva para ele, porque ele falou pouca coisa em sua defesa, não foi nem muito. E referente aos haters, o hater é hater, o fã é fã, como eu sempre falo. E se você está pilhado numa treta com alguém, você vai buscar, muitas das vezes, os argumentos mais absurdos e muitas das vezes inverídicos. Como pode ser no caso do Felipe Campos, que eu respeito ele, ao falar que ela não seja advogada. Ela não tem postura como advogada, talvez ela nem advogue mesmo. Ela tem uma equipe que faça tudo. Então, todavia, se tem o comprovante da formação em 5 anos numa faculdade, pelo MEC, conhecido pelo MEC, e se tem a inscrição dela na OAB de São Paulo, não há o que negar, ela é. Então não adianta hateá-la, vamos dizer assim. Aquilo que eu digo, referente ao hater. Você na militância ser hater, você acaba mentindo, você acaba prejudicando, você acaba fazendo o que muitas das vezes você é contra. Não deixa o ódio tomar conta de você. E referente a Cinta Chagas, também tem muita gente amando ela. Eu vi a Roberta Miranda, parece que era, defendendo ela, que ela ajudou ele para ser deputado e tal. Eu sei, tem a militância das mulheres, até as esquerdistas estão junto com a Cinta Chagas, mas tem que analisar os dois lados. Não dá para ficar só por um lado, não, sendo hater ou amando, defendendo, atacando. E tem aqueles que atacam ela a todo custo, aquelas também, eu acho desnecessário, porque tudo tem que ser apurado. Igual no caso da própria Deolane. Tem coisa que é verdade, tem coisa que é mentira. Ela realmente deixa a desejar muitas coisas, é verdade, mas não é por conta disso que a gente vai mentir. Porque ele detesta ela, porque não foi com a cara dela, coisa semelhante a isso. Então essa é a reflexão sobre não seja militante do ódio, e muito menos militante no sentido de ser fanático ou de ser fã a todo custo, não passe pano para erro de seu ninguém. Isso é muito deplorável para você mesmo, isso é muito ruim para você mesmo, que quem acaba passando por ruim ou mentiroso ou até mesmo como pessoa errada, para aqueles que pesquisam mesmo, é você. Então faça o filtro, o que é, não é, não é. Seja justo. Eu, por exemplo, posso dizer que determinada pessoa pulou a cerca, se eu tiver comprovação. Agora, só porque eu odeio essa pessoa, eu vou dizer que ela pulou a cerca, sendo que eu não tenho comprovação? Eu não posso. Bem como eu vou dizer que a pessoa não pulou a cerca porque eu gosto dela, mas tem a comprovação que ela pulou. Também não posso. Tem que ficar bico calado. E também jamais fazer 2 pesos, 2 medidas. Um eu absolvo, eu posso até condenar, e o outro eu faço o inverso. Não. A regra é para todos. Se é para condenar quem está errado, condene. Se é para absolver quem está certo, independente de quem seja a pessoa. É isso. Uma pequena reflexão aqui, já está virando escuridão. Até mais. A Santa de Igreja de Jesus, depois que largou o boy magia largou-lhe, ela está... Será que essa palavra existe? Largou-lhe? Talvez. Largou. Ela está curtindo os Billy Nights, as noitadas, numa boa, com a língua bifurcada. Agora vocês já desmistificaram aqui, já desvendaram o mistério de quem seja. Agora é só live assim, santo, só maravilha. Então, tá curtindo numa boa. O filho já voltou a gravar os vídeos dela daquele jeito, com os machos, com as fêmeas também. E vida que segue. E é um namorico aqui, um namorico acolá. Namora hoje, desnamora amanhã. Tá compromissada hoje, tá solteira
amanhã. É uma maravilha essa vida aí. Mulher que teve apenas, até que foi apenas 2 filhos de 2 homens. Tem mulheres aí que tem 5, 6 filhos de 6 homens diferentes. Cada um de cada, né? Essa até tá pudica demais mesmo, tá santa, tá imaculada a Conceição, com toda certeza. E aí o machada, a machada não, os machos, as fêmeas vão tirar essa bendita da solteirice, da solidão, da solitude, né? É, a santa. Hoje talvez eu vou até colocar o nome dela aí no título, pensar bem. Santa que a gente comentou, que comenta, e que por mais que muitos criticam ela, lá no Instagram ela continua famosa, com milhões e milhões de seguidores. Que maravilha, não? Muitos, em outras palavras, querendo a vida dela, o dinheiro dela que ela ganha no OnlyFans, que ela ganha talvez no Xvideo também, e naquela outra plataforma, Prevence. Eu estou falando de quem? Da Imaculada ex-iurdiana, da Iurde, a vossa, André Surak. Sim, tá solteira, tá na pista, curtindo a vida, você sabia disso? É, tá uma maravilha. Depois que o ator pornô saiu da vida dela, ela tá curtindo as noitadas. Será que ela vai voltar para os ex dela? Ou até por aí, esse último ex? Ou será que ela vai nos surpreender com mais namorados ou até namoradas? O tempo é que dirá. Então tá aí mais uma manifestação acerca de mais uma imaculada santinha do pau oco. Lá na igreja talvez ela até cumpriu de certo modo, mas se escandalizou. Inclusive ela disse, não sabemos se é verdade, vamos acreditar, sim, que teve homens de Deus que lhe cantavam. Não é cantar junto com ela, é cantar da cantada. É, sabe? Talvez até esses pagam um mexer, pagam um trabalhinho atualmente para ela, no passado, logo após que ela saiu, ou até quem sabe mesmo na época. Tudo é possível nesse mundo mágico de Zeus. Você já vê, né? Tudo está junto e misturado. Religião, coito. Tanto é verdade que ela disse que vai abrir uma igreja só dos atores e das atrizes da porneia, do pornô. Ela ora antes de fazer um vucu-vucu. É tudo abençoado, é tudo sacro, tudo santo. É uma cópula santa, beatificada, santificada pelo Deus, vamos dizer qual? Pode ser o Zeus mesmo, pode ser Afrodite, pode ser Eros. Eros é o deus do amor, da erotização, do coito, do sexo. Afrodite é a deusa do amor também, da furunfagem. Isso, abençoando bem. Maravilha. É porque o que diz na Bíblia é diferente do que eles pregam por aí, não é verdade? A não ser que a Bíblia é mentirosa. A não ser que a Bíblia defender a monogamia, a castidade, ser contra a prostituição, ela seja mentirosa, seja um Deus falso. Mas não é assim a realidade para aqueles que são cristãos, não é verdade? Então, um Deus que essa pessoa serve, ela tem todo o direito de servir, nada contra. Cada um faz o que bem entender, é o livre-arbítrio dela. Ela tá aí, numa boa, numa relax. Depois de ganhar milhões e milhões, com a taração do povo, com o onanismo, com as taras. Somente os machos que não conseguem ficar um dia sequer, uma hora sequer, sem pornografia, sem ver uma mulher nua, sem ver uma mulher coabitando consigo mesma, ou com outros e outras. Aí essa turma, somente de ricos, estão viciados nisso, ganham muito dinheiro, não, perde muito dinheiro, às vezes perde até mais do que numa aposta, no jogo de cassino online, e sustenta essas mulheres, esses homens, que tem a carreira deles.
Logo, logo vão ter, de certo modo eles já têm de outra forma, a carteira assinada, que são trabalhadores, no plural, no plural, não é plural não, é plural. É isso, meus caros, um breve comentário dos nossos santos e das nossas santas. Vamos ser santos e santas, ou profanos e profanos. Eu sou profano porque eu tô longe dessa santidade aí, né? É complication. E tô longe porque talvez não tenham grana. Pelo fato de eu não ter grana, talvez se tivesse, poderia estar nessa santidade também, né? Vai saber. Tudo pode mudar depois que você tem grana. Apesar que o caráter não muda de quem tem caráter de verdade. É isso, abraço e até uma próxima.